Pai amado, Pai querido, obrigado por este encontro, por mais uma vez estarmos juntos, Senhor. Como a gente costuma dizer, quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Que possamos agora entender esse conceito de casa e saber que estamos no Senhor, porque o nosso encontro é no Senhor, na pessoa de Jesus. Fique à vontade em nosso meio, Pai. Fale aquilo que o teu coração sabe que precisamos. Cuida de cada detalhe, Pai. E que essa palavra, esse encontro, as orações, tudo que for feito aqui, seja para engrandecer teu santo nome e para servir de auxílio, comunhão e mão aos irmãos e às irmãs, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém? Amém, Baby Online? Glória a Deus. O título da mensagem de hoje, se você quiser anotar aí, você já pode anotar. O caminho de volta. O caminho de volta. Você sabe que a IBAB ela está em uma série de mensagens chamada Histórias que tocam a nossa história. Especificamente agora, nesse período, no ano de 2026, a gente está tratando sobre as histórias que tocam a nossa história no Novo Testamento. E especificamente falando de Jesus. E mais especificamente ainda de Jesus e seus milagres. Depois vamos ter as parábolas e os atos. Então hoje eu quero trazer mais uma narrativa de uma história de um milagre de Jesus. No último encontro, nós tivemos o milagre do paralítico, né, que foi levantado no colchão pelo telhado. Você já pode assistir lá no YouTube, já está lá a gravação. Mas hoje eu quero ler com vocês para a gente aprender o que essa história desse milagre que vamos ler, como ela toca a nossa história hoje. Que é aquele milagre que está em Lucas, capítulo 17, verso 11 ao verso 17. 10 leprosos são curados. Então foi uma cura não apenas de uma pessoa, 10. Então Lucas, capítulo 17, verso 11 ao verso 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler? Lucas 17, verso 11 ao 17. A cura de 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa, pela fronteira entre Samaria e Galiléia. Guarda isso, hein? Estamos lendo Lucas 17, do verso 11 ao 17. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, o que aconteceu? Foram purificados. Verso 15: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Detalhe: este era samaritano. Sublinha isso também, hein? Verso 17: Jesus perguntou: ora, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Amém.
Palavra do Senhor, palavra de salvação, Lucas 17, do verso 11 ao verso 19. Essa história é muito interessante, pessoal, e ela gera para nós algumas provocações e também algumas ações que tocam diretamente a nossa vida. E antes de mais nada, é interessante a gente dar aqui uma contextualização, porque no verso 11, a Bíblia faz questão de dizer que Jesus está a caminho de Jerusalém e ele passa pela fronteira, pela divisa entre Samaria e Galileia. E ele entra em um povoado. Entre Samaria e Galileia. Isso aqui já é riquíssimo. E só o fato de Jesus parar nessa fronteira já é uma mensagem para a gente. Porque o que significa esse entre Samaria e Galileia? E aqui é mais do que simplesmente um caminho, uma geografia. Isso aqui tem algo muito profundo. Você sabe, judeus e samaritanos tinham séculos de conflito. Divergiam desde o lugar onde se deve adorar, é em Jerusalém, é no Monte Gerizim, tinham interpretações diferentes da lei. Os judeus consideravam os samaritanos como impuros, hereges, indignos, então havia uma tensão ali de preconceito mesmo histórico. E é interessante porque olha onde Jesus vai parar. Olha onde Jesus vai. Justamente na fronteira, na divisa entre Samaria, os excluídos, os hereges, os impuros, e a Galiléia. Na Galiléia havia judeus. Não só judeus, também haviam gentios, outros povos, mas havia ali uma concentração considerável de judeus. Só que Jesus, ele para justamente na fronteira, nem em Samaria e nem na Galiléia. Ele está na fronteira, numa divisão. Aqui é um lugar que a gente pode entender e olhar essas divisões, essa fronteira Samaria e Galiléia, não apenas como um lugar onde pessoas passam, mas ali não só passavam pessoas, passavam também preconceitos. Era um lugar de tensão, de preconceito, de hostilidade. Você pode imaginar? Para um samaritano estando aqui, ele está de olho nos judeus da Galileia e está com o coração armado. Para um judeu passando aqui, ele está de olho em um samaritano e com o coração armado. É uma zona de confronto. É uma zona de tensão. É um território evitado. É um território evitado. Inclusive, né, há registros que muitos judeus faziam caminhos mais longos só para não atravessar Samaria. E é interessante que em várias passagens bíblicas nós encontramos Jesus intencionalmente, de forma proposital, indo até Samaria. Sabe aquela história? Não sei se você já passou por isso. Acho que não, né? Que todo mundo é crente, né? Todo mundo tá andando na rua, aí você vê do outro lado aquela pessoa. Deixa eu dar a volta que eu não quero me encontrar com aquela pessoa. Alguém já fez isso? Já? Crente não faz isso, não, né? E ali tem fulano. Não, não. Vou passar por ali, não. Vou dar a volta. Aí a pessoa anda um quarteirão inteiro só para não passar na rua que tá o fulano e o ciclano que você não quer se encontrar, né? Não tem isso, pessoal? Era mais ou menos isso. Percebe-se, então, que aqui é um lugar em que Jesus faz questão de estar. E por isso que eu falo que isso já é uma mensagem para gente. Porque se, por um lado, tinha gente que preferia andar mais só para não amar quem estava nessa região, porque percebe o ódio, o preconceito, ele acaba criando também certas rotas alternativas, acaba encontrando certos caminhos. Portanto, essa fronteira, meus irmãos e minhas irmãs, era
um lugar de não pertencimento. Estar entre Samaria e Galiléia representa um lugar de não pertencimento, um lugar não seguro para se estar. E é justamente nesse lugar de não pertencimento, e é justamente esse lugar não seguro para se estar, em que 10 leprosos resolvem se refugiar. Percebe como esses leprosos eles foram estratégicos? Já parou para pensar nisso? Porque olha só, vamos agora olhar para os leprosos, que seja em Samaria, seja na Galiléia, eles não são bem-vindos. Ficam de quarentena, isolados, não podem circular livremente. Socialmente são os evitados, marginalizados. Olha a estratégia deles. Ora, 10 gente. 10 não era um, 10. Vamos nos juntar e vamos ficar em um povoado. Você tá doido? Não podemos. Não, mas é um povoado que está localizado na fronteira de Samaria e Galiléia. Ninguém vai estar ali. Por quê? Porque ali é lugar de tensão. Então o samaritano vai evitar por causa dos judeus, e os judeus vão evitar por causa dos samaritanos. Entende? Aí eu percebo que essa fronteira aqui de Samaria e Galiléia e Babilônia, olhando agora pela lógica dos leprosos, é mais ou menos assim. Ah, já que a gente é excluído por conta da nossa doença, vamos ficar em um lugar que é excluído, que ninguém quer estar, porque aqui pelo menos a gente fica em paz. Judeus não quer, samaritano não quer, mas a gente quer. A gente fica em paz. Percebe? E aí eu começo a perceber nesses 10 leprosos um sentimento, porque o que levou, o que fez com que eles fossem para uma geografia de não pertencimento, justamente por eles não pertencerem a lugar nenhum. E aí, quando você não pertence a qualquer lugar, quando eu e você, a gente não pertence a lugar nenhum, qualquer fronteira, qualquer divisa vira casa, vira acolhimento. Essa geografia de não pertencimento serviu de casa para quem já estava sendo excluído pela sociedade, os 10 leprosos. Percebe que, olha a situação dos 10 leprosos, eles estão na exclusão da exclusão. Se pode existir o fundo do poço, eles estavam no pré-sal do fundo do poço, na exclusão da exclusão. Em um lugar de não pertencimento, porque eles não tinham pertencimentos. Então, para quem não tem pertencimento, qualquer lugar, qualquer fronteira, vira casa. Olha que interessante. Um lugar de invisibilidade social. Não era o centro, não era destino, era passagem. E ali eles estão. E sabe, eu vejo aqui agora uma provocação, olhando essa história, essa parte, para olhar o nosso mundo hoje, o nosso Brasil, as regiões, porque as nossas geografias também estão cheias de fronteiras com gentes, com pessoas habitando essas fronteiras que o sistema esqueceu. As fronteiras das nossas geografias estão cheias de gente que o sistema esqueceu. E aí, ó, se tornam invisíveis. Aqui salta aos olhos um diagnóstico social. Só que aí vem Jesus. Agora não era qualquer um que estava passando por ali. Agora a Bíblia fala que Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus passa, coisas acontecem. Amém, Baga Online? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Quando Jesus passa, coisas acontecem. Nada mais é como antes.
É muito mais do que o toque lá do rei Midas, que tocava em tudo e virava ouro. Não, com Jesus, onde ele passa a vida. A vida. Ah, que lindo é quando Jesus ele entra nessas fronteiras esquecidas pelo sistema e ele entra, e ele entra, e ele passa em nome de Jesus, porque aí vem agora o escândalo maravilhoso da graça de Deus nesse texto, meus irmãos, que é exatamente ali, na fronteira dos esquecidos, onde haviam 10 leprosos esquecidos dentro de um ambiente esquecido. Os esquecidos dos esquecidos num ambiente esquecido. Que Jesus entra, que Jesus passa. Ele não vai para, ele não está preocupado ali com um templo, com um centro religioso, não. Jesus está onde ninguém quis ficar. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. Jesus não evita a fronteira. Pelo contrário, em vez de evitar a fronteira, de dar a volta, evitar passar por ali, ele transforma essa fronteira de exclusão em lugar de encontro. Glória a Deus. Que coisa linda, gente. É um lugar de encontro, um lugar onde a graça pode abraçar a todos aqueles que ali estão. Pois esse endereço da transformação, do milagre, muitas vezes é justamente esse lugar que todo mundo está evitando, que todo mundo evita. É aí que Jesus entra. E aí é lindo porque, veja, o texto diz que Jesus ele passava entre Samaria e Galiléia. Isso já é estranho, porque esse tipo de lugar, como a gente viu, é tipo de lugar que as pessoas evitam. Mas é exatamente aí, ó. É aí que Deus, que Jesus decidiu passar. Talvez você, em algum momento da vida, ou esteja nesse exato momento da vida, sentindo-se como quem habita entre Samaria e Galiléia. Um limbo existencial, sabe? Um limbo invisível, ninguém vê. E qual é a sua atitude para com isso? Qual é o tipo de ação que você precisa ter? A primeira coisa que eu quero falar para você nesse contexto, meu irmão, a boa notícia, sabe qual é? Anote aí. Deus, Jesus, está vendo você. Ele não só vê, como ele muda a sua rota e vai ao seu encontro. Glória a Deus. Só isso aqui já te dá um caminho maravilhoso, amém? Ele te vê, ele te encontra. Ele te encontra. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Amém? É isso. Aí agora, vamos lá. Porque lembra, onde Jesus passa, nada fica como era antes. Onde Jesus passa a transformação. O que era invisível se torna visível, o que era indiferente se torna empatia. Ah, onde havia morte, exclusão, a luz, a vida. Agora veja, ok, Jesus se move nos lugares onde ninguém quer ficar. Ok, mas qual é o tipo de ação que acontece aqui? E agora é lindo, porque olha só, a Bíblia fala que quando Jesus entra nesse povoado, assim que ele entra, olha o que acontece. 10 leprosos, eles vão ao encontro de Jesus. Você pode imaginar? Aqueles 10 leprosos estavam ali, entregues a Deus dará, num limbo. Imagina você no espaço sideral vagando infinitamente. É assim que eles estavam. Não tinha contato com ninguém e ninguém dava atenção a eles. Mas quando eles olham, Jesus chegou aqui. A Bíblia fala que eles se movem em direção a Jesus, mas fica a uma certa distância. Olha só, porque eles estavam acostumados com a dor da rejeição. Eles estavam acostumados com a dor da exclusão. E cá entre nós, só quem já sentiu a dor da exclusão, de ser excluído, sabe que a dor acaba ensinando pra gente um lugar
cômodo, entre aspas, ok? Muito entre aspas, onde você acha que pode ficar. É mais ou menos assim, eu vou até aqui, daqui para lá eu não posso. Deixa eu ficar no meu cantinho aqui, porque já apanhei tanto, já senti tanto, já fui tão excluído por esse sistema que é mais ou menos como a árvore de Zaqueu. Lembra da mensagem da árvore de Zaqueu, onde o amor volta a aquecer? É mais ou menos isso. Hoje, a religiosidade, a culpa, a vergonha, ela tenta nos afastar. E aí gera esse senso de ser invisível, né? Já dizia o poeta que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E é verdade. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E se o inferno tem uma temperatura, eu diria que ele não é quente, eu diria que ele é gelado, é frio, porque é o inferno da indiferença gera e manda tantas pessoas para esse limbo que esses 10 leprosos estavam. Mas olha, esses leprosos, eles ficam à distância. E à distância, o que que resta para eles? Ó, Jesus já estava ali, gente. Eles avistam Jesus. Eles estabelecem uma distância social e a Bíblia fala que gritaram em alta voz. Ó, eles tiraram uma força. Olha só que lindo isso, porque por mais que eles estivessem oprimidos, por mais que eles tivessem sido dilacerados, abandonados, eles encontraram força e gritaram. Não foi só um que gritou, não. Houve um coral de leprosos aqui. Você imagina essa sinfonia, essa melodia? Jesus, mestre, tem piedade de nós. Olha que louvor potente aqueles e que oração, que clamor, oração, clamor, louvor, adoração, tudo junto, porque veio das entranhas de quem já estava há muito tempo jogado para escanteio. E eles tiram uma força de dentro deles para gritar em uníssono: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Na visão deles, por conta da sistematização do preconceito daquela sociedade, eles não podiam chegar perto de Jesus, mas eles podiam gritar. E eles gritam. E sabe, meu irmão, por muito tempo, talvez eu e você aí, minha irmã, que por alguma experiência da vida se viu nesse lugar, eu tenho certeza que a graça de Deus te fez e te faz entender que, embora haja, por conta do sistema, uma parede que tenta separar você de Jesus, impedindo você de tocar Jesus, mas você pode clamar que ele te ouve. O clamor nosso, ele consegue suplantar, romper qualquer barreira que o sistema religioso coloca entre nós e Jesus. Nada é forte o suficiente para impedir Jesus de ouvir o teu clamor. Eu não sei em qual Samaria e Galiléia, qual divisa você está hoje ou esteve, mas dali, tipo como Jonas, do fundo do mar, do fundo do ventre de um peixe, com as algas cobrindo a sua cabeça, ele gritou e Deus ouviu, pois há poder nesse clamor, meu irmão. E se você hoje está nesse lugar, grite. Grite com a sua alma, porque Jesus te acolhe. Amém, Bible Online? Amém? Porque a fé começa justamente aí. O grito, ele atravessa distâncias que o corpo não pode atravessar. Deus ouve, meu irmão. Em nome de Jesus. Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Porque quando Jesus chega nas divisas que a vida coloca, nas fronteiras do esquecimento, da invisibilidade, sons começam a ser ouvidos. Onde Jesus chega, onde o silêncio está habitando, gritos, vozes de vida, de esperança passam a ecoar, meu irmão e minha irmã. Então, eu declaro em nome de Jesus, na tua vida hoje, essa voz de vida sopra e traz a você esperança, porque Jesus chegou. Jesus chegou. E veja, interessante porque eles pedem: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles não pedem cura, eles pedem misericórdia, piedade.
Porque olha só, gente, a situação deles era tão difícil e complicada por conta de todo o sistema social da época, que eles entenderam a sua condição. Tipo assim, ó, aqui eu acho que nem milagre mais dá jeito. Eu só quero graça, eu só quero piedade, eu só quero misericórdia. Eles mesmos já estavam sem esperança. Senhor, só quero misericórdia, só quero piedade. Para a pessoa chegar a pedir, a pessoa está com uma questão, sabe que precisa de um milagre, mas a desesperança é tão profunda que não tem nem mais força para pedir milagre. A única força que eles têm, eles pedem por misericórdia e piedade. Olha só. E aí é interessante, olha o que diz, verso 14. Olha Jesus aí, olha esse encontro. Ao vê-los, porque Jesus vê, amém? Jesus vê. Ele disse: vão, mostra-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. O que acontece aqui? Havia todo um protocolo social de saneamento, higiene, chama o que você quiser, para lidar com os leprosos. A situação era tão complicada, era quase que improvável um leproso ficar curado, por isso eles não clamam por milagre, sim por misericórdia, que quando alguém, veja, começa a ver, opa, minha lepra está indo embora. Poxa, estou curado. Não basta estar curado, você agora tem que se submeter a uma vistoria sacerdotal. É interessante porque Jesus, de certa maneira, ele respeita o protocolo da época. Respeita, mas ao mesmo tempo já começa a trazer uma nova ordem, que eu já já vou mostrar para vocês qual é a nova ordem que Jesus traz nessa história. Aí ele fala: Jesus, ó, faz o seguinte, vão lá, se apresentem ao sacerdote para que eles possam examinar vocês. Aí vão olhar atrás da orelha, vão olhar tudo. E aí vão te dar um alvará para que você possa voltar a circular pelas cidades. Aí vocês podem sair desse limbo da divisa entre Samaria e Galiléia e podem voltar a viver. Aí a Bíblia fala que, olha só, a cura não aconteceu na oração, ela aconteceu no caminho. Jesus fala que vão lá, se apresentem ao sacerdote. A Bíblia fala, enquanto eles iam, foram curados no caminho. Você pode imaginar a cena? Você imagina esses 10 leprosos vivendo na escuridão de um limbo existencial, na divisa de fronteiras do preconceito. Quando eles começam a caminhar, eu posso imaginar. Aí um olhava assim para a mão, caramba, aquela lepra que eu tinha aqui que eu não podia nem coçar meu olho, sumiu. Aí o outro olha, cara, olha a tua orelha, tá limpinha. Aí o outro, tu já viu tua bochecha? Tá parecendo pêssego. Nem quem trabalha na Avon, na Natura, tem essa skin que você tem aí. Tá ficando maravilhoso. Enquanto caminhavam, a cura foi acontecendo. Enquanto caminhavam. Porque onde Jesus chega, Jesus tira a gente de um lugar de paralisação, de exclusão, de cavernas e nos chama para a vida. E o milagre está justamente no voltar a caminhar. E enquanto se caminha, as coisas vão acontecendo. Não foi um sim, sim, salabim, abracadabra, estalar de dedos, fiquem curados, agora vão lá no sacerdote. Não, caminhe. Porque a primeira cura aqui é a salvação existencial de uma situação que mantinham vocês presos a um ciclo vicioso. Saia desse ciclo. É o equivalente a Lázaro. Tirai a pedra e vem para fora, Lázaro. Sabe? É mais ou menos isso que acontece aqui. Caminhem, caminhem. Vá. E Babilônia, meu irmão, minha irmã, onde Jesus chega, onde Jesus está,
Aquilo que era paralisação ganha vida, ganha dínamos. Esse é o poder do Espírito Santo. Dinamismo, dínamos, vida, movimento. Enquanto você caminha, um dia de cada vez. Pessoal aí que faz o Celebrar a Recuperação, o CR, não é isso? É um dia de cada vez, só por hoje. Só por hoje. Poxa, quero voltar para academia. Não vai começar pegando 50 quilos, não. Começa uma caminhada na esteira, 2 quilômetros, 1 quilômetro, 500 metros. Começa. Lava o rosto, limpa a casa, come, se alimente, ouve uma palavra, canta um louvor. É devagarinho. Porque enquanto se caminha, é a lei da inércia, né? A física tem a lei da inércia, você sabe? A lei da inércia diz que a tendência que um corpo possui de manter seu estado em repouso é movimento. Um corpo parado em repouso tende a ficar parado em repouso. Um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Há uma lei da inércia espiritual em nossa vida. Para a gente entrar no caminho, caminhando. Enquanto eles caminhavam, eles foram sendo purificados. Ô, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje Jesus chegou na tua fronteira. E hoje Jesus fala: caminhe, caminhe. Mas olha o que acontece. Porque tudo isso aqui é maravilhoso, não é, Babilônia? Amém? Tudo isso aqui está extraordinário. Assim, coisa linda. E se eu te disser que a cereja do bolo ainda está por vir? Você acredita? A cereja do bolo está por vir. Porque olha só o que diz. Verso 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou. Mas Jesus não mandou ir para o sacerdote? Ele desobedeceu Jesus, ó. Voltou. E voltou para quê? Diz a Bíblia que ele voltou louvando a Deus em alta voz. Ou seja, aquele mesmo pulmão que ele se juntou com os 10 para clamar por piedade, agora ele faz um solo e puxa das suas entranhas e clama em alta voz, louvando a Deus, e se prostra, verso 16, aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Aí a Bíblia fala, e este que voltou, gritando, louvando e se prostrou, ele era samaritano. Olha o detalhe, hein? Aí Jesus pergunta, ué, não foram purificados todos os outros 10? Onde estão os outros 9? Ah, Jesus, onde estão os outros 9? Você pediu para eles irem até o sacerdote, né? Eles foram caminhando até o sacerdote. Então, dos 10, 9 foram, seguiram a sua caminhada, mas um voltou, pegou o caminho de volta. Aí Jesus fala: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro samaritano. Então Jesus disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Olha que coisa interessante aqui, Bible Online. Quem volta? Quem volta é o samaritano. Todos ali receberam a graça, receberam a piedade, mas um recebeu uma revelação maior do que tudo. Primeiro, a gratidão. Porque cá entre nós, e Bible Online, milagre não garante relacionamento com Deus, tá? Inclusive, Pedro tinha umas frases fortes. Lá na Epístola de Pedro, ele solta uma frase comparando pessoas que. Poxa, é forte isso. Alguém já jantou aí? Não janta agora, não, gente. Mas o que Pedro fala é pessoas que são como cães que voltam ao vômito. Ou seja, pessoas que buscam a Deus, estão na comunidade, buscam uma vida com Deus só para se aliviar de suas tensões, mas depois que se alivia dos seus problemas, volta para os problemas. Isso significa a expressão cães que voltam para o vômito. É forte, né, gente? Pedro tinha uma dessas. Mas é mais ou menos o que acontece aqui. Por quê?
Milagre não garante relacionamento. Mas o ponto aqui é o seguinte: 9 dos 10 seguiram o protocolo. Um rompeu o protocolo. Qual era o protocolo social? Vá até o sacerdote para ver se a tua lepra tá legal, para você ganhar o alvará para voltar a conviver em sociedade. 9 seguiram o protocolo. O milagre fez com que eles continuassem vivendo o mesmo status quo daquela sociedade. Mas quem foi que voltou? O samaritano. Você já parou para pensar por que que ele voltou? Gente, 10 leprosos vivendo na divisa entre Samaria e Galiléia. Como leprosos, não importava quem era samaritano, não importava quem era judeu. Tá todo mundo leproso? Sabe aquela coisa de já tá sujo mesmo? Tá na lama, abraça o porco. Não tem essa frase aí que o pessoal fala? Tá na lama, abraça o porco. Tá todo mundo ali, na mesma situação. Só que quando a lepra vai embora, salta as singularidades de cada um. Olhando para 10 leprosos, não sabe-se quem é samaritano, mas quando a lepra vai embora, é perfeitamente possível perceber quem é o samaritano, seja pelo traço, pelo sotaque, pelo jeito. Agora se coloque no lugar desse samaritano ex-leproso. Porque Jesus fala: vão para o sacerdote. O sacerdote é judeu. Se aquele homem samaritano, ex-leproso, fosse para a presença do sacerdote, ainda que ele não tivesse mais a lepra, mas havia ainda uma lepra pior que é a lepra do preconceito. Havia ainda uma lepra pior que a lepra do preconceito. É bem possível que quando o sacerdote olhasse aquele samaritano ex-leproso, ia dar uma cancelada nele. Você é samaritano, você não é bem-vindo aqui. Exatamente, ele seria excluído ainda que tivesse sido curado. Entendeu? Aí o que ele faz? Cara, eu sou samaritano, tô curado. Para que eu vou no sacerdote? Porque se eu for lá, eu vou ser excluído. E eu não quero voltar a sentir o peso da exclusão. Antes era a lepra, agora vai ser a minha etnia, o meu sotaque, o meu jeito. Eu não quero mais isso não. Quer saber? Eu vou quebrar o protocolo, eu vou voltar. Eu vou voltar para Jesus e vou agradecer Jesus. Por quê? Se Jesus está presente, para que sacerdote? Se Jesus me curou, se Jesus me deu liberdade, para que eu vou voltar a me submeter a um sistema que oprime, que exclui? Sacerdote, beijo. Me liga não, hein? Porque agora eu tô com Jesus. Eu vou caminhar com ele. Meu irmão, minha irmã, esse é o espírito desse samaritano que foi curado da lepra. Ok, pela lei ele deveria ir ao sacerdote, mas sendo samaritano ele nunca seria plenamente aceito por aquele sacerdote. Ah, meu irmão, quando você sabe que o sistema, seja ele qual for, principalmente o religioso, não te acolhe, você corre para quem? Para quem te curou, que é Jesus. É ou não é? É ou não é? Aquele homem não voltou porque ele era educado. Não. Ele voltou, sabe por quê? Porque ele sabia que não tinha outro lugar a não ser em Jesus. E olha, quem entende que não pertence ao sistema se apega à graça. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, meu irmão. Eu digo para você hoje que está aqui, como essa história toca a nossa história, você Você não precisa mais se submeter àquilo que tem te excluído, te machucado. Você não precisa mais voltar para o lugar que você é ferido e ferida. Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Uma nova ordem estabelecida. 9 leprosos seguiram o protocolo.
porque era cômodo. Não eram samaritanos, mas para um samaritano ex-leproso, não tem por que ele precisar voltar para o sacerdote, porque ele tem Jesus, ele encontrou o autor e consumador da fé dele, o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, meu desejo é que você encontre Jesus, e uma vez encontrando ele, recebendo a liberdade dele, você não se submeta mais a nenhum tipo de sistema que se torna obsoleto diante de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E Deus tem essa nova história para você. E Deus tem essa nova história. Deus já te deu vida e vida em abundância. Teu lugar é nele. Ah, pastor, mas você sabe como é? Eu sei que a gente sente saudade das perícias sacerdotais. A gente sente saudade dos critérios a serem cumpridos, mas enquanto você caminha, Deus vai te curando também dessa lepra de exclusão. Enquanto você caminha em comunidade, Ele vai limpando você desses protocolos que não fazem mais sentido. Porque agora o protocolo é caminhar com Jesus, louvar Jesus, gritar o nome de Jesus e caminhar. Para que voltar para sacerdote? Se o sumo sacerdote, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, me curou, me limpou, não só de uma lepra, mas me deu nova vida e vida em abundância. Louvado seja Deus por isso, Bible Online. Louvado seja Deus por essa verdade. Amém? Amém? E eu quero nessa hora com você orar. Orar para que essa palavra, para que essa história, esse milagre dos 10 leprosos possam reverberar em nossa vida. Talvez você se identificou como sendo alguém que habita uma fronteira igualmente peculiar, perigosa, de exclusão, como aquela de Samaria e Galileia. Mas Jesus vai ao seu encontro. E mesmo Jesus indo ao seu encontro, mesmo você vendo Jesus, você ainda reluta e fala: não posso chegar tão perto, porque sabe como é. Ele vai ver a minha lepra. E você grita. Que assim seja, meu irmão. Grite, porque daqui a pouco você vai precisar só sussurrar nos ouvidos de Jesus, que ele já vai escutar. E pode ser que depois, uma vez curado, você ainda tenha o vício. Sim, você ainda tem a necessidade de achar que precisa se submeter, mas que a graça de Deus, o Espírito Santo do Senhor, enquanto você caminha e faça você despertar a consciência e falar: para que sacerdote? Eu vou voltar para Jesus. Para que ficar submetendo a minha vida para alguém que não manda na minha vida? A minha vida é do Senhor. Que haja em nós o espírito desse samaritano, que uma vez encontrando Jesus, joga fora tudo aquilo que antes era necessário. Uma vez encontrando Jesus, joga para o alto tudo aquilo que se tornou obsoleto. Que o Senhor, nessa hora, nos faça ver o que se tornou obsoleto em nossa vida e ainda assim a gente insiste em ficar nos submetendo. Que nessa hora o Espírito Santo faça você ver isso para você cortar esse ramo. Não é nem podar, é cortar de uma vez por todas, para que em você fiquem os ramos que são pertencentes à videira verdadeira, que é Jesus. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar juntos? Senhor, Pai amado, Pai querido, eu sei que entre nós há diferentes corações, Pai. Mas agora a gente clama a Teu Espírito Santo, a Tua graça, para que ela traga esta sensibilidade necessária para cada história, que cada um tem a sua história. Essa história toca a nossa história, entendendo que cada um tem a sua própria história. E o Teu Espírito Santo, ele tem tato para lidar com cada um. Mas nessa hora, Senhor, nessa palavra, enquanto a gente ouvia,
corações, mentes foram despertadas para viver a experiência deste leproso samaritano, Pai. Tomar o caminho de volta, que é o caminho de volta para Jesus. Tomar o caminho de quem caminha na simplicidade do Evangelho, como ele manda e como ele ensina. É um caminho leve. E o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor nos chama para caminhar, mesmo que ainda a gente esteja cheio de bagagem dos sacerdotes, cheio de coisas que ainda estão em nós e que há um tempo, sim, para que isso saia de nós e que a gente, em comunidade, a gente possa ajudar uns aos outros a identificar essas cargas necessárias, esses protocolos que se fazem presente, mas que não são mais necessários, porque onde o Senhor chega, a vida, a uma nova ordem. E o que resta nessa vida é fazer como esse samaritano, louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, se converter, dar uma guinada de 180 graus, sair de um sistema religioso que perpetua o controle, que perpetua a exclusão e voltar para o Senhor, para um caminho do cuidado, do acolhimento, da graça e do amor, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua graça nos abraça, o Senhor nos acolhe e nos devolve para a vida e uma vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai online. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa palavra. Glória a Deus. Amém, amém.